Bem-vindos, queridos jovens, a esta aula de domínio doutrinário, onde abordaremos Mosias 2:41. Vamos aprender que se guardarmos os mandamentos de Deus, Ele nos abençoará tanto materialmente quanto A espiritualmente. frase-chave desta Vem escritura comigo? é: aqueles que guardam os mandamentos de Deus são abençoados em todas as coisas. A nossa primeira pergunta é a seguinte: por que você sente que os mandamentos de Deus são importantes na sua vida? Vamos assistir o vídeo a seguir do Hino das Moças, Uma Filha do Pai Celestial. Enquanto você escuta as palavras deste hino, tente identificar a importância de obedecer a Deus e aos profetas. Imaginem a seguinte situação. Você aprendeu numa aula de seminário que os mandamentos de Deus trazem felicidade e bênçãos para a sua vida. Você tem uma amiga que tenta guardar os mandamentos, mas ela não sente que isso a torna mais feliz ou melhor. Ela tem dificuldades na escola, com a família e com amigos. Se a obediência aos mandamentos serve para trazer felicidade, por que a sua amiga está se sentindo assim? Como você poderia ajudá-la a enxergar as bênçãos de ser obediente aos mandamentos? Vamos ler a escritura completa de Mosias 2:41. E ainda mais quisera que considerasses o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus, pois eis que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais. E se eles se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu, para que assim possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim,
Lembrai-vos de que estas coisas são verdadeiras, porque o Senhor Deus as disse. Você pode ajudar a sua amiga a agir com fé e a buscar conhecimento através de fontes inspiradas. Quais escrituras você poderia recomendar para ela? Vamos ler alguns princípios e escrituras importantes que podem ajudar a sua amiga. Agimos com fé quando escolhemos confiar em Deus e o buscamos em primeiro lugar, por meio de oração sincera, estudo de seus ensinamentos e obediência a seus mandamentos. Ao buscarmos aumentar nosso entendimento e tirar dúvidas, é importante confiarmos no testemunho que já temos de Jesus Cristo, da restauração de seu Evangelho e dos ensinamentos de seus profetas ordenados. O elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos, ensinou: quando chegarem esses momentos e surgirem esses problemas, cuja resolução não seja iminente, preservem o que já conquistaram e permaneçam firmes até adquirirem conhecimento adicional. Nos momentos em que talvez não encontremos respostas às nossas perguntas imediatamente, é bom lembrar que, embora o Pai Celestial tenha revelado tudo o que é necessário para a nossa salvação, Ele ainda não revelou toda a verdade. À medida que procurarmos respostas, devemos viver pela fé, confiando que, por fim, receberemos as respostas que buscamos. Se formos fiéis à verdade e à luz que já recebemos, receberemos mais. As respostas às nossas perguntas e orações muitas vezes vêm linha sobre linha, preceito sobre preceito. E em Mosias 2:22 lemos: E eis que tudo o que ele requer de vós é que guardeis seus mandamentos, e ele prometeu-vos que, se guardasseis seus mandamentos, prosperaríeis na terra, e ele nunca se desvia do que disse. Portanto, se guardardes seus mandamentos, ele vos abençoará e far-vos-á prosperar. Vamos à nossa segunda pergunta. Quais bênçãos você já recebeu por guardar os mandamentos de Deus? Vamos escutar o hino da primária chamado Guarda os Mandamentos. Procure encontrar algumas bênçãos que esse hino traz a respeito de guardar os mandamentos de Deus. Você já decorou a frase-chave de Mosias 2:41? Vamos fazer um teste. Complete os espaços em branco a seguir. E aí, conseguiu? Vamos relembrar Mosias 2:41. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus são abençoados em todas as coisas. Repitam a frase até memorizá-la. Mas Alice,
Se as bênçãos não vierem no tempo e na forma que eu quero, eu preciso continuar sendo obediente? Muitas vezes nós recebemos bênçãos imediatas por guardar os mandamentos, mas outras vezes vamos receber ao longo do tempo. Na infinita sabedoria de Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E por isso, Ele determina quais as bênçãos que precisamos receber e qual o melhor momento para recebermos. E podem ter absoluta certeza que o tempo dele é sempre muito melhor do que o nosso. Vamos assistir um vídeo agora do Elder Uchtdorf, onde ele conta uma história da vida dele, em que ele precisou aguardar algum tempo para receber as bênçãos de guardar os mandamentos de Deus. Na década de 1960, um professor da Universidade de Stanford deu início a uma modesta experiência que visava testar a força de vontade de crianças de 4 anos de idade. Ele colocou diante delas um grande marshmallow e disse-lhes que poderiam comê-lo imediatamente ou, se esperassem 15 minutos, ganhariam 2 marshmallows. Deixava então as crianças sozinhas e ficava observando por trás de um espelho falso. O que acontecia? Algumas das crianças comeram o marshmallow imediatamente. Outras só conseguiram esperar os minutos antes de ceder à tentação. Somente 30% conseguiram esperar. O que começou com uma simples experiência que envolvia crianças e marshmallows tornou-se um estudo importante que sugeria que a capacidade de esperar, de ser paciente, era um traço de caráter importante que poderia prever o sucesso subsequente na vida. Lembro-me de quando estava preparando-me para ser treinado como piloto de caça, passamos muito tempo em nosso treinamento militar preliminar fazendo exercícios físicos. Mesmo assim, corremos um pouco mais. Comecei a notar algo que sinceramente deixou-me preocupado. Por muitas vezes, fui ultrapassado por homens que fumavam, bebiam e faziam todo tipo de coisa contrária ao Evangelho e, particularmente, à palavra de sabedoria. Lembro-me de ter pensado, espera um pouco, não sou eu que deveria poder correr e não me cansar? Perguntei a mim mesmo, a promessa era verdadeira ou não? A resposta não veio imediatamente, mas por fim aprendi que as promessas de Deus nem sempre são cumpridas tão rapidamente ou da maneira que esperamos. Ter paciência significa perseverar em algo até o fim, significa adiar a gratificação imediata em favor de bênçãos futuras. A obra da paciência se resume no seguinte: guardar os mandamentos, confiar em Deus nosso Pai Celestial, servi-lo com humildade e amor semelhante ao amor de Cristo, exercer fé e esperança no Salvador e nunca desistir. Segundo os ensinamentos do profeta Leí, lá em 2 Nef 2:25, ele diz que Adão caiu para que os homens existissem. E os homens existem para que tenham alegria. Vamos analisar mais uma vez a escritura de Mosias 2:41. Ela começa dizendo: quisera que considerasseis o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Conseguem encontrar uma conexão entre as duas escrituras? Estamos nesta terra para ter alegria. E temos alegria quando guardamos os mandamentos de Deus. O Senhor nos promete bênçãos materiais e espirituais. E se formos fiéis até o fim, a Escritura diz que seremos recebidos no céu para habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Que grandiosas bênçãos essa Escritura nos promete. Quem que você conhece que foi um exemplo de obediência aos mandamentos de Deus? Podemos pensar em Abraão, que foi obediente ao preparar seu filho Isaque para o sacrifício. Ou pensar em Noé, que obedeceu e construiu uma grande arca. Ou ainda pensar em Nefe, que foi obediente e buscou as placas de latão.
Podemos pensar em Jesus Cristo. Ele foi obediente ao Pai Celestial em todas as coisas. Mesmo precisando sofrer e morrer por isso, Ele é o nosso maior exemplo de obediência e submissão a Deus. A obediência é uma questão de confiança. Pense quando uma criancinha pula do alto para o colo do seu pai. Ela faz isso porque confia que seu pai vai pegá-la com segurança. A pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é simples. Eu confio no Pai Celestial? Confio nos seus profetas? O presidente Boyke Packer, na conferência de abril de 1983, ensinou: os santos dos últimos dias não são obedientes porque são compelidos a isso. Eles são obedientes porque conhecem certas verdades espirituais e decidiram, numa manifestação de seu próprio arbítrio individual, obedecer aos mandamentos de Deus. Não somos obedientes porque somos cegos. Somos obedientes porque vemos. Ao decidirmos confiar no Pai Celestial e em seus profetas, nós vamos decidir obedecer por nós mesmos. E dessa forma vamos descobrir as bênçãos de guardar os mandamentos de Deus. Jesus Cristo nos ajuda nessa jornada de descoberta. Ele estará ao nosso lado se apenas pedirmos o auxílio dele. E ele sabe como nos ajudar, porque ele foi o exemplo perfeito de obediência ao Pai Celestial. Vamos à nossa terceira e última pergunta. Na sua opinião, qual ou quais exemplos da vida de Jesus Cristo ele demonstrou sua obediência ao Pai Celestial? Como esse exemplo te ajuda a ser mais obediente aos mandamentos de Deus? Querido jovem, nem sempre vai ser fácil obedecer. Temos provações para enfrentar durante a nossa vida. O mundo não vai facilitar para nós. Por isso mesmo, devemos dar ouvidos às palavras e mandamentos de Deus, porque eles nos trazem paz e segurança. Devemos sempre ser obedientes ao Pai Celestial. Disso depende o nosso bem-estar eterno. Mesmo que às vezes você não entenda os motivos, você pode agir com fé e ser obediente. Não tenha dúvidas de que um dia você vai entender os motivos do Pai Celestial para cada um dos mandamentos. Essa aula que eu deixo com o meu testemunho de que, se guardarmos os mandamentos de Deus, seremos amplamente abençoados com bênçãos que Ele tem reservado para cada um de nós, muito maiores do que nós podemos imaginar. Isso que eu deixo com vocês, com todo o meu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma fonte eterna de água pura, um refúgio de amor.